O que eu vou falar aqui agora, nem todo mundo está preparado para ouvir isso ou para falar sobre isso, mas eu vou falar, porque eu não trabalho com esses métodos tradicionais. Muita gente prefere se enganar dizendo por aí que só aprende inglês se for com aulas particulares com professor particular. A pessoa é ferrenha nisso. Eu só aprendo com professor particular, com aulas particulares. Sinto muito, mas você está se enganando. Porque enquanto você fica acreditando nisso, se enganando com isso, com esse pensamento, há pesquisas que envolvem o aprendizado de línguas estrangeiras e também a neurociência, que afirmam que principalmente quando você é iniciante no inglês, qualquer idioma, tá? Aqui a gente vai falar sobre o inglês, você aprende muito mais e muito melhor quando você está num pequeno grupo. E eu tenho experiência de mais de 10 anos lecionando tanto pequenos grupos quanto particular. Claro, meu método é diferente, então de qualquer forma os alunos vão aprender. Só que o que acontece? Quando você é iniciante, aqui eu estou falando para iniciantes, tá? Quando você é iniciante no inglês, você aprende muito mais e muito melhor, tá? Eu estou comprovando isso na prática, o que essas pesquisas vêm dizendo. Quando você está num pequeno grupo, eu tô falando um grupo pequeno, não tô falando um grupo de 10, 20, 15 pessoas, porque isso aí, não. Isso aí você não vai aprender. Você precisa de um grupo pequeno, você precisa de atenção num grupo pequeno. 4 ou 5 pessoas no máximo, para que você tenha a chance de falar. Quando você está num grupo, você desenvolve muito melhor o seu aprendizado, porque você cria autonomia, você treina também essa habilidade de perder o medo de falar e ganhar confiança. A sua motivação e inspiração para estudar aumenta drasticamente, porque você tem os seus classmates, os colegas de classe ali, que acabam te inspirando. Você vê ali, nossa, fulano já conseguiu, olha só a evolução dele, e aí você, caramba, eu também posso, eu também consigo. Enfim, são tantos benefícios, a troca é riquíssima. E quando a gente tem essa troca riquíssima no aprendizado, você consegue absorver o conteúdo muito mais e muito melhor também, tá? Então isso tudo que eu tô te falando, não tô tirando da minha cabeça, na verdade eu tô comprovando na prática o que a ciência, o que as pesquisas vêm falando, tá? Ok, e aí o que acontece? Depois que você sai ali do básico e você já consegue se comunicar com confiança, inclusive esse é o objetivo do meu programa, e você pode, inclusive alguns alunos no meu método nem precisam mais disso, tá? Eles nem sentem mais essa necessidade de tanta independência que eles criam, mas alguns ainda assim querem ter esse contato comigo. Então depois que você já atinge ali o nível intermediário, para quem ainda não sabe, você é considerado fluente quando você está no intermediário, tá? No nível B ali, B1, B2, de acordo com o CFR, que é o Common European Framework of Reference for Languages, que inclusive é o que eu sigo, tá? Você não precisa estar no avançado para ser fluente. A fluência vem antes do avançado. Mas isso conversa para um outro momento, que também nem todo mundo tá pronto para isso, para esse papo. Mas olha só, quando você já atinge ali o nível intermediário, você já está conseguindo se comunicar, aí entra ali o processo a etapa de você hone your skills, que é aprimorar as suas habilidades. Aí é muito mais eficiente você fazer um VIP, por exemplo, com um professor, tá? E focando sempre em fala, pronúncia e audição, tá? Sempre pronúncia base ali da fala, ok? Outra coisa, quando a pessoa fala isso, né? Ai, porque eu só aprendo com aula particular porque eu tenho muita vergonha. Meu Deus, a pessoa tem muita vergonha. A pessoa já é um profissional super capacitada na área dela, e a pessoa ainda fica com mimimi pra aprender inglês. Ai, porque eu tenho vergonha. A pessoa fica toda dolorida, entendeu? Sendo que a pessoa já tá num nível maravilhoso na vida dela. O que é aprender inglês diante de todos os obstáculos, todas as outras dificuldades que a pessoa já passou? Fala sério, é fichinha, tá? Então, quando você fica falando, né, fica se enganando, fica se martirizando, porque eu só aprendo com aula particular, socorro, ai. Como dizia o meu finado vô, dá até um frio na espinhela quando eu ouço isso. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que ficam afirmando isso têm o costume de fazer o quê? Isso eu tô te falando porque eu já vi muitos casos, tá? Ela tem o hábito de fazer o quê? De terceirizar a responsabilidade do aprendizado dela. Então, ela não faz o que tem que ser feito
né? Ela não segue ali o passo a passo, né? Não segue ali a técnica, não segue as atividades, não faz as atividades, não faz nada durante a semana e acha que vai acontecer um milagre, vai cair um raio na cabeça, o professor vai abrir a cabeça dela e vai despejar todo o conteúdo e o professor vai fazer um milagre. Então é muito perigoso quando a pessoa fica falando isso, que eu só aprendo com aula particular, porque muitas vezes com o professor, porque isso a pessoa já tá criando uma dependência, ai socorro, só aprendo, meu Deus, que dependência, né? E na verdade quando você vai aprender um idioma é para você ser independente e livre, não dependente forever and ever. E isso, essa dependência, é um problema, também um papo que a gente poderia adentrar em outro momento, mas é um problema do nosso sistema de ensino tradicional, da escola, tá? Que a nossa escola não nos ensina a ter essa liberdade, essa independência com o conhecimento, muito pelo contrário, eles não ensinam a ser totalmente dependente do professor, tá? Então, até eu tenho alguns alunos que entram no meu método e falam assim, meu Deus, é diferente de tudo que eu já vi, tipo, é totalmente diferente. Você realmente ensina a gente a ser independente e livre. E a gente aprende, porque você aprende inglês para ser independente e livre, tá? Não é para ficar a vida inteira dependendo de cursos, né? Ficar se matando aí em vários cursos, gastando dinheiro e tempo com isso. Não, é para você entrar no método certeiro para você realmente ter resultado e para você ser independente e livre, tá? E para você não terceirizar a sua responsabilidade de aprendizado. Porque cá entre nós tem muito fulaninho que faz isso, ainda nos dias de hoje. Terceiriza toda a responsabilidade no professor e depois ainda joga a culpa no método e no professor. É como eu sempre digo, aqui no meu método é diferente. Então, se você é mimizento, se você fica deixando essas crenças limitantes falarem mais altas, o seu lugar nem aqui é, tá? Você tá no lugar errado. Agora, se você é uma pessoa decidida, uma pessoa determinada, uma pessoa que se responsabiliza, aí sim o meu método está sedento por pessoas que têm esse perfil, tá? E isso que eu tô falando não é só para mentoria, né, pro programa do Zero ao Speaking para iniciantes, como também para os cursos de pronúncia, de viagens, o curso de Business English. Você precisa fazer a sua parte. Eu te ensino como fazer isso. Eu te dou todo o método, tudo mastigado para você só colocar em prática e ter resultados. Então lembra, para você aprender inglês, você primeiro tem que se desvincular dessas crenças limitantes, porque muitas vezes você não aprende e acha que você tem um problema, que o seu cérebro tem um problema. Não, o problema está nas crenças limitantes que você insiste em ter, tá? E o emocional conta muito, influencia muito, muito mesmo no processo de aprendizado. Enquanto você fica com essas crenças limitantes, falando essas abobrinhas, que o próprio sistema, né, o mercado também quer que você acredite nisso, olha, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil o seu processo. E o aprendizado de inglês não é para ser difícil, não é para ser doloroso, não é para ser um burden, não é para ser um fardo. Muito pelo contrário, é para ser prazeroso, é para usar sua experiência de vida, é para ser prático, é para ser leve, é para você colocar na sua rotina de forma simples, com 30 minutos ali, né? Hoje em dia, essa história de não ter tempo para o inglês, isso aí é desculpa esfarrapada, it's a lame excuse. Aprender inglês é para você ser livre, para você ser independente, para você criar autonomia. Se você está num método que está te deixando totalmente dependente, que está te deixando ainda com muita incerteza, com muita desconfiança, que ainda você está travado, cuidado. É uma red flag, porque não faz sentido, tá? Você está investindo para aprender, para ser independente, para ser livre, enfim, tudo que eu já te falei. Se está acontecendo o oposto, é que tem algo de errado, então é uma red flag para você sair, não para você ficar gastando o seu tempo e o seu dinheiro. Porque não faz sentido você falar que não tem tempo e aí você fica gastando tempo com essas coisas tradicionais que não funcionam e que você tá vendo, tá escancarado, mas aí você fala assim, ah não, deixa eu tentar mais um pouquinho que eu acho que vai mudar, vai acontecer um milagre, vai cair um raio, tá? Então, pensa nisso aí, porque isso aí que eu tô falando, ninguém fala pra você não.